Senhor, a graça e a paz novamente. Muito bom dia, você que nos assiste, que conectou conosco depois aí. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a tua casa, com a tua família. Bom é estarmos juntos, louvado seja o Senhor. Quantos estão preparados para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações desta manhã? Aleluia. Abra comigo tua Bíblia, livro de Atos, capítulo 1. Pastor retornando de férias aí, tá animado. Aleluia. Aproveito para agradecer a oportunidade, a honra de poder e a confiança, de poder ter estado à frente aí nesses dias. Obrigado, pastor, pela confiança, dessa responsabilidade imensa. Que Deus continue te abençoando, te guardando, e louvado seja Deus pela vida do Senhor, que tem contribuído grandemente para o meu ministério aí. Que Deus te abençoe. Obrigado pela responsabilidade aí, pelos ensinamentos. Glória a Deus pela tua vida. E bom que o Senhor está conosco de novo. Eu disse ontem, que bom que o Senhor voltou. Estava com saudade. Aleluia. Irmão, pastorear a igreja não é fácil, viu? Não é fácil. Os 15 dias das férias do pastor, assim, irmão. A gente pastoreia como auxiliar, é uma coisa, irmão, como pastor. Então ore pela vida do pastor, pela sua casa, pela tua família, pelo ministério. Porque ficar 15 dias é uma coisa, irmão, ficar o ano inteiro. Que Deus continue te dando graça, pastor. Que Deus continue te abençoando por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Amém? Livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 1, o versículo é o 8, todos acharam? Diz a palavra de Deus: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã. A tua palavra, ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça. Que o Senhor venha ministrar no mais profundo do nosso ser, de modo que nós sejamos vivificados, restaurados, empoderados, transformados pelo poder da tua palavra. Pai, tu tens toda a liberdade, Senhor. Tu conheces o nosso coração, tu conheces aquilo que nos aflige, tu conheces as nossas necessidades. Tu és o Deus que sabe todas as coisas a nosso respeito. Por isso, nesta manhã, aqui no templo e em cada vida, casa conosco conectada, Senhor, que a tua manifestação e o teu poder possa ser derramado sobre as nossas vidas, e sejamos, ó Deus, completamente cheios da tua presença. Em nome de Jesus nós entregamos tudo a ti, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. O tema da mensagem nesta manhã é: mas recebereis poder. Você pode dizer comigo: mas recebereis poder. Quando eu particularmente, eu gosto muito de falar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu entendo que nós, como povo de Deus, como cristãos, nós não somos nada, nós não fazemos nada, nós não manifestamos nada de nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos das nossas vidas. O Espírito Santo, ele é a promessa de Jesus para as nossas vidas. Mas ele não é uma promessa que foi dita em Jesus, mas ela já era uma promessa desde antes da vinda de Cristo, que já no Antigo Testamento havia sido declarado pelo profeta Joel. O profeta Joel havia dito que nos últimos dias os jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, que haveria sobre estes poder do céu. O Espírito Santo, que outrora ele vinha e se manifestava no meio do povo, usando homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, reis, sacerdotes, para manifestação daquilo que Jesus estava fazendo, daquilo que Deus queria fazer no povo.
O Espírito Santo, aquele que já estava com Deus, porque é Deus desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: façamos o homem, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Criador, Jesus Salvador e poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. A promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. E ontem, inclusive, o menino que, o Pedro, que ministrou aqui no culto jovem, ele disse sobre isso. Ele disse sobre a presença de Deus na vida dos homens, na minha vida e na tua vida. Presença essa prometida no Antigo Testamento, como eu já disse. Promessa essa na qual Jesus, ele se humanizou, ele se tornou homem, ele foi como um de nós. E João capítulo 1, versículo 14 diz que ele armou um tabernáculo na minha vida e na tua vida, ou seja, ele nos transformou em moradas de Deus. Agora Deus não mais habita em templos feitos por mãos de homens, Deus habita na própria pessoa, no próprio ser humano, no templo feito pelas próprias mãos dele, que somos nós. Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus então disse que ele subiria, mas ele enviaria o Consolador. Promessa essa que João também declara no capítulo 17. E este estaria conosco, comigo e com você, com a igreja todos os dias, até a consumação do século. E o Lucas, o doutor Lucas, ele vai escrever aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Ele vai transcrever aquilo que ele já havia escrito no seu evangelho, no capítulo 24. E ele vai dizer acerca da importância da presença do Espírito Santo na nossa vida, acerca da presença do Espírito Santo na nossa casa, no nosso ministério, em tudo que nós fazemos. E aí então ele vai condicionar aquilo que eu e você precisamos fazer, a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer assim: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Que não há poder se o Espírito Santo não descer sobre vocês. Mas vocês só terão poder se sobre vós descer o Espírito Santo. Ou seja, o poder ele não está naquilo que os meus olhos veem. O poder ele não está no fato de eu ser uma pessoa boa apenas. O poder ele não está no fato de eu ter muito dinheiro. O poder ele não está no fato de eu ser uma pessoa relevante, de um status poderoso. O poder de Deus ele está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Se eu e você entendemos que como igreja, a pessoa do Espírito Santo nos é mais do que suficiente para vivermos os planos e os sonhos de Deus, meu irmão, nós vamos viver os planos e os sonhos de Deus. Nós podemos não ter dinheiro, pode nos faltar todas as coisas, mas se a presença do Espírito Santo for real, ela for dentro de nós cheia, transbordante, meu irmão, nós viveremos a poderosa e soberana vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos em um tempo, meu irmão, de guerras, de conflitos, de homens se levantando contra homem, de povo se levantando contra povo, tudo isso por causa do poder. Porque as pessoas estão brigando, Paulo, por poderes que são temporais. Eles estão lutando, degladiando-se por poderes que passam, são terrenos. Mas a pessoa do Espírito Santo, ela nos proporciona viver poder de Deus, hoje, amanhã e para todo sempre. E só a pessoa do Espírito Santo de Deus nos enche de autoridade para vivermos os planos de Deus. O Espírito Santo, ele está aqui nesta manhã, disponível para encher a minha e a tua vida. Aqui Lucas está declarando no livro dos Atos dos Apóstolos, ele está dizendo assim, meus irmãos, Jesus ele virou para os seus discípulos e disse: vocês precisam ser minhas testemunhas em Jerusalém, dentro de casa,
Vocês precisam ser minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas vocês só conseguirão ser minhas testemunhas, porque não é fácil viver a vontade de Deus, se sobre vós descer o Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos: Senhor, eu quero ser usado, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos e os teus desígnios para a minha vida. Mas nós precisamos ser cheios do poder de Deus, porque é Ele quem nos encoraja, é Ele que nos faz pagar o preço, é Ele que nos faz abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus, é Ele que nos diminui para que Ele cresça, é Ele que nos faz entender, porque Romanos capítulo 12, versículo 2 vai falar exatamente sobre isso, sobre essa metanoia que o Espírito Santo de Deus opera na nossa mente. E não vos conformeis com o presente séculos, antes sejam as vossas mentes renovadas pelo poder de Deus. Quem é o poder de Deus? O Espírito Santo, aquele que trabalha na minha vida e na tua vida, para que nós entendamos as vontades de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus. E muitas vezes nós não estamos desfrutando, porque nós estamos aprisionados naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, e não permitimos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa mente, para que nós entendamos qual é a vontade de Deus. Isso é poder de Deus nas nossas vidas. Isso é poder de Deus para que nós cumpramos a vontade soberana dEle. O ide, o ser testemunha. Lucas está falando de ser testemunha dentro de casa, e testemunha nos lugares no qual o Senhor nos enviar. Meu irmão, eu só consigo manifestar um Rodolfo antes e um Rodolfo depois, através da pessoa do Espírito Santo. As pessoas só conseguem olhar e falar: realmente Deus é na vida dele, porque ele fazia assim, ele vivia desta forma, mas depois que ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi transformada. Meu irmão, isso é poder de Deus. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que nos encoraja e nos capacita a viver em santidade, porque Ele é Espírito Santo. Jesus, Ele veio, habitou no nosso meio, Ele padeceu as nossas necessidades, Ele morreu, Ele sofreu por nós, Ele morreu. Ele desceu ao mais profundo abismo, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele completou mais 40 dias no meio do povo, foi assunto ao céu, intercedeu ao Pai, o Espírito Santo de Deus desce, e a igreja é cheia da presença, e aquele tabernáculo armado, agora tem a presença do Deus vivo habitando dentro dele, para que nós vivamos novidade de vida, para que, como Paulo disse, não mais eu viva, mas Cristo vive em mim. E as coisas que passaram, eis que tudo se faz novo, porque agora a presença de Deus é real, me permitindo viver um novo tempo e cumprir a sua vontade. Nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus, fomos regenerados, adotados como filho, mas agora nós estamos vivendo um processo de santificação contínua, na qual o Espírito Santo de Deus trabalha todos os dias, para que nós vivamos em santidade, e para que nós desfrutemos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha todos os dias, para que eu e você vivamos a vontade de Deus, para que nós cumpramos a vontade de Deus, para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos, porque Ele sabe aquilo que Deus pode fazer em nós, e através de nós, quando nós permitirmos sermos cheios do Espírito Santo. E aí, dentro desse contexto, aqui Lucas ele vai falar sobre a descida do Espírito, e a descida do Espírito Santo ela vai se concretizar e confirmar em Atos 2, e eu quero te convidar a abrir lá um versículo à frente, um capítulo à frente, desculpa. Mas Rodolfo, como que eu faço para ser completamente cheio? E mais do que ser cheio, Rodolfo, eu consiga me manter cheio. Porque, meu irmão, nós temos que entender, e eu costumo sempre dizer isso, e esses dias dando aula, né? Até nós conversando sobre isso
doutrina de santidade ou teologia sistemática, eu não me lembro agora qual aula que eu estava lecionando, e nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, foi teologia sistemática, sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí foi comentado sobre muitas vezes nós, como igreja, não eu, ou a igreja no modo geral, não falarmos muito sobre o Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos lá para Efésios e entendemos a importância do Espírito Santo na vida da igreja, Paulo vai escrever assim: não vos embriagueis com o vinho, mas antes sejam cheios do Espírito Santo. Billy Graham, ele diz o seguinte, pastor, que estar embriagado com o vinho é tão errado quanto estar vazio do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós entendemos só uma parte do versículo. E Billy Graham vai dizer o seguinte, que estar embriagado é pecado. Consumir bebidas alcoólicas e se embriagar disso é pecado. Mas não ser cheio do Espírito Santo é tão errado quanto. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo, que nós aprendemos, capítulo 2 de Atos, versículo 1, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeira coisa, esteja com pessoas e em lugares que querem mais de Deus. Estejam com pessoas e em lugares que querem mais de Deus. Meu irmão, vigie as suas condutas. Meu irmão, viva em ambiente que te faz desejar mais de Deus. Esteja com pessoas que queiram mais de Deus. Meu irmão, nós não vamos encontrar Deus em lugares que Deus não está, porque Ele é santo. Nós não vamos manifestar a presença de Deus em ambientes no qual nós não o santificamos. Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, Ele diz o que? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo que santificado é o nome de Deus, ou seja, Ele é santo, e Ele está acima de tudo e de todos. Quando nós fomos chamados para o cumprimento da vontade de Deus, a Bíblia diz que nós fomos santificados, santos. Santos, ele tem a tradução e a compreensão de separados para algo ou separados para alguém. Quando Deus nos santificou, Ele nos separou para si, Ele nos separou para a sua obra, Ele nos separou para o seu propósito. E quando nós estamos em ambientes como esse, quando nós acordamos cedo e nos conectamos num culto como este, quando nós pagamos o preço e investimos para estarmos com pessoas, em lugares que manifestam a presença de Deus, meu irmão, nós somos cheios. E aí nós somos motivados a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê, meu irmão? Eu postei esses dias no meu Instagram, e eu falei sobre a diferença de ser entusiasmado e de ser empolgado e ser motivado. Quando nós somos empolgados, a empolgação, ela nada mais é do que uma alegria temporal acerca de algo. Meu irmão, o Espírito Santo, ele não nos empolga, o Espírito Santo nos motiva, e motivação é mover-se em uma ação. O Espírito Santo, ele quer nos mover em uma ação, ele quer que nós venhamos a dar o próximo passo cheio da presença dele, para cumprimento da vontade dele. E quando nós estamos com pessoas ou em lugares que nos motiva, nós nos enchemos da vontade de Deus para cumprimento daquilo que Ele quer. Por isso, meu irmão, eu não estou dizendo para você não se relacionar mais com pessoas que não são cristãs. Eu não estou dizendo para você abandonar pessoas, amigos, familiares que não são convertidos ainda a Cristo. Não é isso. Pelo contrário, o ID é para estes. Mas se eu não estiver cheio,
da presença de Deus, eu vou ser influenciado pelos ambientes errados. Mas quando eu me encho da presença dEle, quando eu estou em lugares que me permitem ouvir uma palavra que me vivifica, quando eu estou com pessoas que me encorajam a buscar mais de Deus, eu sou cheio pela presença dEle. E aí eu não sou influenciado, eu passo a influenciar, porque o ide se diz respeito a isso. Ide por todo canto, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo os discípulos todas as nações. Quando eu vou fazer discípulo, eu chamo para perto. Eu disse aqui sobre o pastor Zé Roberto, agradeci ele antes do culto, pela confiança, pela responsabilidade, por tudo aquilo que ele tem me proporcionado ministerialmente viver. E o quão eu tenho aprendido, por quê? Porque quando o pastor Zé Roberto chegou aqui há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, já conhecia o pastor Zé Roberto, a gente já tinha pregado em acampamento junto. Ele me trouxe para perto, e ele disse: Rodolfo, o seu chamado é esse, porque o seu chamado é esse, eu vou te ajudar a desenvolvê-lo, discipulado. E quando eu comecei a caminhar com ele, eu conheci não o Zé Roberto que falava, eu conheci mais do que falava, porque eu comecei a andar junto. Isso foi bom, pastor. O que eu ouvi era bom, e só confirmou e aumentou. Mas para que ele possa ser uma referência para a minha vida, ele precisa pagar o preço. Porque quando ele me traz para perto, inevitavelmente eu vou conhecê-lo de uma forma mais profunda, e eu vou saber qualidades e defeitos. Por isso que o Espírito Santo quer que nós façamos testemunha, discípulos, porque primeiro nós teremos que tratar a nós, para que nós venhamos a trazer as pessoas para perto, porque inevitavelmente eles saberão das nossas qualidades, dos nossos defeitos. A pessoa que mais me conhece nesta manhã aqui, além do Espírito Santo, é a minha esposa. Um dia eu estava aconselhando uma jovem, e ela disse assim: Rodolfo, como você é paciente e calmo para falar e para ensinar. Thalita olhou para ela, olhou para mim. Porque quando nós trazemos para perto, nós podemos primeiro ser tratado. Por isso, meu irmão, estejam com pessoas que vão te ensinar, estejam em lugares que vão te capacitar, estejam em ambientes que vão te vivificar a querer mais da presença de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, eles estavam no mesmo propósito. Meu irmão, há 50 dias atrás, Jesus havia dito para eles: ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Estava mais ou menos 500 pessoas. E nesse dia, se nós voltarmos alguns versículos, no capítulo 1, Lucas vai dizer que estavam apenas 120 agora. Os outros 380 não perseveraram. Meu irmão, ser cheio da presença de Deus é perseverar todos os dias, é desejar buscar todos os dias a presença dEle. Por isso, vigie, se atente àquilo que você tem ouvido, àquilo que você tem assistido, àquilo que você tem buscado. Esteja em lugares e com pessoas que vão te levar mais perto de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, versículo 2: e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, diga toda a casa, onde estavam sentados. Encheu aquele ambiente, meu irmão. E a segunda coisa que eu aprendo, para que eu e você sejamos cheios da presença dEle, para que nós recebamos o poder de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós. Esvazie-se de você. Se você tem um pote que você guarda arroz, e ele está cheio de arroz,
Você precisa abrir outro pacote de arroz e encher o pote que já tem arroz? Quando eu estou cheio daquilo que eu sou, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo, quando eu estou cheio da minha vontade, eu não dou espaço para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer que a casa esteja vazia dos seus achismos, dos seus medos, das suas angústias, do rancor. Ele quer nos encher da presença dEle, porque a presença do Espírito Santo testifica aquilo que é de Deus. E aí nós manifestamos o fruto do Espírito Santo, e em amor, nós temos domínio próprio, nós temos mansidão, nós somos bons, não porque nós temos isso para oferecer, mas agora vazios daquilo que nós somos e cheios daquilo que Deus é em nós. Nós evidenciamos o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa conduta, na nossa prática. Mas para isso eu preciso estar vazio, vazio daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, vazio daquilo que eu posso oferecer, porque eu posso até tentar do meu jeito, mas será muito mais desgastante, e a probabilidade de dar errado é muito maior. Mas eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança, para vos dar um fim que desejais, em algumas outras versões. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te encher, porque Ele sabe que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é infinitamente maior e melhor do que aquilo que você pensa ao teu respeito. Quando Pedro estava cheio de si, ele negava. Quando Pedro estava cheio de si, ele questionava. Quando Pedro estava cheio de si, ele falava uma coisa e vivia outra. Mas o Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, ele prega com ousadia para aqueles que ele alguns dias atrás havia negado Jesus. Ele começa dizendo: Jesus, o qual vocês prenderam e mataram. Ousadia, meu irmão. A Bíblia diz que ao final da primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Evangelho. Ele tinha negado alguns dias atrás Jesus para pelo menos 3 pessoas, e agora Pedro prega cheio do Espírito Santo, e ele converte aproximadamente 3.000 pessoas. Meu irmão, a presença de Deus nas nossas vidas, ela nos leva a viver coisas que nós nem imaginamos. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu à terra do nosso coração aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Meu irmão, se você sonha, se você planeja, se você imagina, se você vislumbra algo, aquilo que Deus tem acerca disso é infinitamente maior. Por isso esvazia a tua casa, esvazia o teu coração dos seus preceitos, das suas arrogâncias, daquilo que você acha. Porque, meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus tomar conta do teu casamento, tomar conta do teu ministério, tomar conta da tua casa, tomar conta daquilo que você é, daquilo que você tem, meu irmão, você vai viver os planos de Deus para a tua vida infinitamente maiores do que aquilo que você acha que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Mas esvazie-se para que o Espírito Santo de Deus encha a tua vida, para que o Espírito Santo de Deus tome o controle, para que Ele reine e governe a tua vida em todas as áreas. Às vezes teu casamento não está caminhando porque você já criou algo acerca daquela situação e não esvazia para o perdão de Deus entrar. Você não esvazia para o amor de Deus entrar. E aí nós caímos naquela de sempre: ah, ele é assim mesmo, ah, ela é assim mesmo.
Meu irmão, quando você tira tudo que é seu e permite que encha com aquilo que é de Deus, meu irmão, sua casa é transformada, teu ministério é vivificado, tua casa é restaurada, teu casamento, meu irmão, aonde há a presença de Deus, não existe fim, existe restauração, existe reconstrução, existe milagre, porque Ele é especialista em restaurar todas as coisas. Mas eu preciso me esvaziar para ser cheio dEle e receber esse poder que vem de Deus. Poder para minha casa, poder para o meu casamento, poder para o meu ministério, poder aonde quer que Ele me coloque, seja em casa, seja em Jerusalém, que é a casa, seja em Judeia, Samaria, confins da terra, aonde você estiver, meu irmão, você leva a presença de Deus. Aleluia. Terceira coisa que nós aprendemos no versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Terceira coisa, para que eu e você recebamos poder, sejamos cheios do Espírito Santo: busque o que é sobrenatural. O pastor esses dias pregou sobre a importância de entendermos que tudo é espiritual. E muitas vezes nós vivemos como se tudo fosse natural, mas tudo é espiritual, porque em todas as coisas Deus está trabalhando. Você vai falar: Rodolfo, mas e tudo que está acontecendo? Deus está no controle. Não foi Deus que fez, mas mesmo assim Deus está trabalhando. Se dependesse de Deus, não existiria pandemia, não existiria guerra, não existiria conflito, não existiria fome, não existiria destruição. Não se trata de Deus, se trata dos homens desejando o poder temporal, o poder que este mundo oferece. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus está trabalhando, e todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que nele confiam. Mesmo no tempo de caos, Deus está agindo. Por isso, meu irmão, busque o sobrenatural, porque nós não somos seres deste mundo, nós não somos celestes, nós não somos terrenos, nós somos do reino de Deus, nós somos estrangeiros nessa terra, nós pertencemos a um governo e a um rei sobrenatural, que excede o natural, que excede o lugar onde nós estamos inseridos. Meu irmão, nós estamos aqui para manifestação da glória e do poder de Deus, para manifestarmos o reino de Deus, mas nós não somos daqui, nós somos de Deus, nós somos do reino de Deus, nós pertencemos a Deus, e nós estamos aqui vivendo o sobrenatural de Deus todos os dias. É sobrenatural, meu. Busque o sobrenatural. Existem ferramentas que Deus nos concede, e nós falamos disso, por exemplo, esses dias. Ontem eu ainda falei em casa. A vacina é uma ferramenta, mas eu preciso continuar confiando no sobrenatural. O avanço da tecnologia, a ciência, a medicina, tudo isso é bênção, meus irmãos. Mas quando tudo isso não consegue me dar uma resposta, eu continuo crendo no sobrenatural de Deus. Meu irmão, eles nunca tinham visto o que agora eles estavam vendo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Meu irmão, quando eu estou em um ambiente, num lugar, com pessoas que buscam a Deus, quando eu esvazio de mim mesmo para ser cheio da presença dEle, quando eu busco o sobrenatural, eu desfruto, eu vivencio coisas que eu jamais imaginei vivenciar ou ver. A presença de Deus, ela manifesta as coisas insondáveis aos nossos corações, aos nossos olhos. Por isso, meu irmão, busque o sobrenatural. Deus, Ele vai muito além daquilo que nós temos feito. Rodolfo, como que eu busco o sobrenatural? Eu busco o sobrenatural com ferramentas sobrenaturais.
com ferramentas espirituais que Deus nos deu. Eu busco a Deus em oração, eu busco a Deus em consagração, eu busco a Deus na leitura da palavra, eu busco a Deus no jejum, eu busco a Deus de modo espiritual, para viver o sobrenatural. Eu disse aqui algumas semanas atrás, o natural, ele está ao nosso alcance, nós podemos fazer, mas o sobrenatural só Deus pode. Por mais que nós estejamos no século 21, com um avanço sensacional da tecnologia, por mais que os homens consigam colocar no céu 1826 drones, acendê-los e formar um globo, não sei quantos assistiram aí a abertura das Olimpíadas e viram, meu irmão, é fantástico. Ontem ainda a gente conversava sobre isso, a inteligência e a capacidade que o ser humano tem de criar, de fazer coisas incríveis. Se o ser humano, alguém como eu e você, meu irmão, sujeito às mesmas falhas, aos mesmos erros, com uma inteligência limitada, pode fazer, imagina Deus. Imagina o que Deus pode fazer na tua vida se você buscar o sobrenatural. Meu irmão, se nós, a palavra de Deus diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus? Meu irmão, se nós, como seres humanos limitados, conseguimos fazer tantas coisas, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, imagina aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Se eu me esvaziar, se eu buscar o sobrenatural, se Deus for o centro da minha casa, o centro do meu ministério, o centro da minha vida, o centro de todas as coisas a meu respeito, meu irmão, você vai viver novos tempos, novas coisas, mesmo que você esteja diante de tempos de escassez e de dificuldade. Eu preguei aqui domingo passado, o pastor abriu o culto com esse texto. O profeta estava diante de um cenário totalmente adverso, sem esperança nenhuma. É como eu e você. Agora um pouquinho mais de esperança porque tem a vacina, mas lá atrás, quando nós olhávamos o tanto de pessoas sendo internadas, o tanto de óbitos diário, o tanto de situação, meu irmão, a gente só conseguia ver vale de ossos secos. E aí o profeta ouve de Deus, profetiza sobre esses ossos, e os ossos foram se ajuntando, meu. E como o pastor abriu o culto aqui, disse, não foi bagunçado, não se formou um homenzinho torto, como a gente canta no culto das crianças. Eles foram se formando osso com osso, e aí de repente foi se estendendo os tendões, e foi colocado carne sobre eles, e a pele foi encobrindo. E aí Deus vira para o profeta e diz, agora profetiza ao Espírito. Sabe por quê, meu irmão? Porque o exército que Deus estava levantando, que representava o povo de Israel, não adiantava ter só o osso no lugar, a carne no lugar, o nervo no lugar, a pele no lugar. Se não houver Espírito Santo de Deus, não há poder. E o profeta diz, vem dos quatro cantos o vento, e sopra sobre estes ossos. Se o Espírito Santo de Deus soprar, meu irmão, se você buscar o sobrenatural daquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer, mesmo que o cenário seja de ossos secos, pela fé eu consigo enxergar um exército. Mesmo que o teu casamento hoje seja vale de ossos secos, eu busco o sobrenatural. O meu casamento, ele já está restaurado e cheio do Espírito Santo de Deus. Mesmo que você olhe para o seu ministério e hoje ele seja só vale de ossos secos, você busca o sobrenatural, e o sobrenatural diz respeito ao poder de Deus, à pessoa do Espírito. Você já consegue ver o seu ministério restaurado. Por isso, meu irmão, busque o sobrenatural. Quarta e última coisa, versículo 4 diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Parte A do versículo 4 novamente: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você pode dizer comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus não diz que foi metade da igreja, do cenáculo. A palavra de Deus não diz que foi metade do outro lado do cenáculo que ficou cheio. A palavra não diz que foram só alguns que ficaram cheios. A palavra diz que todos que estavam ali à disposição do Espírito Santo foram cheios do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, quarta e última coisa: dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, porque quando você dá liberdade, o Espírito Santo encontra disponibilidade no teu coração, ele te enche da presença dele. O Espírito Santo não é só para quem prega, o Espírito Santo não é só para quem canta, o Espírito Santo não é só para quem dança, só para quem trabalha. O Espírito Santo é para todos aqueles que desejam viver o sobrenatural, a vontade de Deus, o poder de Deus. Para todos aqueles que são nascidos de novo, que creem em Deus, que são chamados filhos de Deus. O Espírito Santo está disponível para fazer nova todas as coisas. Por isso, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. O problema é que nós queremos ser usados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, do jeito nosso. Nós falamos: Espírito Santo de Deus, me usa. Eu me entrego por inteiro. Só não mexe nesse cantinho. Senhor, eu me rendo à sua vontade por completo. Só que hoje eu não posso, porque a gente quer ser usado do nosso jeito. Jesus diz: ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. O ficai aqui não levou um dia, não levou 2, não levou 3, levou 40. Perdão, levou 10. Fazia 40 dias que Jesus estava lá com eles. Levou 10 dias. Nesses 10 dias, 380 pessoas se dispersaram. Passou um dia, não aconteceu nada. 2 dias, nada. 8 dias, 9 dias. Imagine quem foi embora no 9º dia, meu irmão. 10º dia, dia de Pentecostes, a festa dos judeus. 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos num só lugar. Todos reunidos num só lugar. Quem os todos? 120 que perseveraram. Meu irmão, dar liberdade para o Espírito Santo é perseverar todos os dias aquilo que Ele está fazendo. É viver os planos e os desígnios dEle diariamente. Eu disse aqui esses dias, Deus deu um sonho a José e só cumpriu o sonho 13 anos depois. Dar liberdade para o Espírito Santo de Deus é se entregar hoje para viver a vontade dEle todos os dias, mas para o cumprimento da promessa quando Ele bem entender. Porque eu confio e eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, quarta e última coisa: dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Permita o Espírito Santo de Deus te tomar por completo e fazer em você e através de você aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele deseja fazer. Meu irmão, você já parou para pensar por que Deus não desistiu de Pedro, por exemplo, que eu já citei aqui? Que Jesus sabia que quando o Espírito Santo tomasse o controle de Pedro, o que Pedro poderia fazer, quem Pedro poderia ser. Sabe por que Deus ainda não desistiu de você? Sabe por que Deus ainda não desistiu da tua casa? Sabe por que Deus ainda não desistiu do teu ministério? Sabe por que Deus ainda não desistiu do teu filho? Sabe por que Deus ainda não desistiu do teu marido? Sabe por que Deus ainda não desistiu da sua esposa? Porque só Ele sabe que quando o Espírito de Deus entrar e tomar o controle, o que Ele pode fazer em você e através de você, no teu casamento e através do teu casamento, no teu ministério e através do teu ministério. Muitas vezes nós queremos abandonar, mas Jesus não desiste, porque quando o Espírito Santo de Deus toma o controle, Ele sabe o que nós podemos ser.
e aonde nós podemos chegar. Se você crê, dá um glória de aleluia aí, um brado de vitória, celebra, aplauda e glorifica Ele. E se coloque de pé nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Atos capítulo 1, versículo 14, um pouquinho antes, diz que todos esses perseveravam unânimes em oração, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Meu irmão, eu e você, para fechar e recebermos esse poder, vivemos a plenitude do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter vida de oração. Eles perseveravam em oração e eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos levar a um nível de intimidade ainda mais profundo. Tudo aquilo que eu e você temos vivido, todas essas experiências, tudo que nós temos passado, estão corroborando, estão sendo usados por Deus para lapidar a minha vida e a tua vida a viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas eu só consigo entender isso se eu tiver uma vida de oração e uma vida de intimidade. Porque eu só consigo entender, por exemplo, isso bem raramente, a cabeça da minha esposa. Os homens aqui entendem o que eu quero dizer. Você não tem intimidade com ela. Eu sei quando eu estou fazendo alguma coisa que ela não gosta, só de ela olhar. Lembra aqueles pais mais antigos, que o pai só olhava assim, a criança já ficava. Eu peguei essa época, meu pai só olhava assim e eu já engolia seco assim. Ixi, lascou. E aí tem vezes que eu estou fazendo alguma coisa que ela só olha e eu falo, mas por que eu descobri isso? Porque a gente tem intimidade. Se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, você não vai saber que hora que você está fazendo certo, que hora que você está fazendo errado, que hora que você tem que seguir, que hora que você tem que parar. Porque você fica sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você passa a conhecer a voz do Espírito Santo de Deus. E Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que não existe poder sem o Espírito Santo, e nem relacionamento com o Espírito Santo sem oração. Por isso, nessa manhã, meu irmão, volte, se entregue, volte para o seu quarto, para o seu secreto, para o seu devocional, para a sua oração, para a sua consagração, para a sua busca, e se entregue, se esvaziando de você e se enchendo dele, buscando o sobrenatural. Para de assistir, ouvir aquilo que não te edifica, e volta a ouvir e a colocar dentro da tua casa aquilo que vai te edificar. Volte a ouvir coisa de Deus, porque se você está com pessoas em lugares que se manifesta a presença de Deus está ali. Se entregue e dê liberdade à vontade dEle, ao Espírito Santo de Deus, porque você vai viver o sobrenatural da vontade dEle. Você crê nisso? Feche seus olhos nesta manhã. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esta palavra, Deus, que enriquece o nosso ser, que nos encoraja a nos posicionarmos diante de Ti, para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Jesus disse, mas recebereis poder quando sobre vocês vier o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, Pai, os meus irmãos aqui entendem nesta manhã, nós entendemos que o poder não está, Senhor, no dinheiro, o poder não está em ter ou não ter algo, o poder não está, ó Deus, em possuir alguma coisa, temporal ou não, o poder não está na fama, no status, na credibilidade, na influência. O poder está no Espírito Santo do Senhor, e nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo.
Porque se nós formos cheios do Teu Espírito Santo, nós vamos viver a Tua vontade, e a Tua vontade é o que nos basta. Porque a vontade do Senhor é infinitamente maior e melhor ao nosso respeito. A vontade do Senhor para o nosso casamento, a vontade do Senhor para o nosso ministério, a vontade do Senhor para a nossa saúde, a vontade do Senhor para as nossas emoções, a vontade do Senhor, ó Deus, para a nossa área profissional, a vontade do Senhor em todas as áreas que permeiam a nossa vida. Nós queremos ser cheios da Tua presença, Senhor, porque se nós tivermos a Tua presença, nós teremos o verdadeiro poder. E o verdadeiro poder, ó Deus, não se trata de nós, se trata do Senhor, e Ele se manifesta evidenciando a Ti, de modo que nós venhamos a diminuir e o Senhor crescer, e as pessoas não vejam mais a nós, mas ao Senhor, e glorifiquem a Ti, porque o Teu poder se trata disso, Deus, de nós experimentarmos a Tua presença, a Tua vontade, a Tua soberania, de modo que manifestemos ao Senhor mesmo, e o Teu reino, e assim as pessoas glorifiquem e exaltem a Ti. Senhor, nós queremos ter intimidade, porque entendemos, ó Deus, que sem o Espírito Santo não há poder, mas sem intimidade, vida de oração, consagração, não há relacionamento com o Espírito Santo. O Teu poder é dínamos, a Tua palavra diz, Senhor, que ela é dinamite, que o Teu poder ele explode de tal forma que ele alcança aqueles que estão ao nosso redor, que ele atinge aqueles que estão próximos de nós. É por isso que o Teu Espírito Santo quer transbordar nas nossas vidas, de modo que nós esparramemos aquilo que o Senhor está fazendo em nós, na vida dos outros. Pai, nos enche da Tua presença, nos transborda da Tua vontade, reina sobre todas as áreas das nossas vidas, e nos usa, Senhor, para poder e louvor, para louvor e glória do Teu santo e maravilhoso nome, com poder, em nome de Jesus. E você que crê e que recebe essa palavra, aplauda e glorifica Ele nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Zé Roberto, amém? Glória a Deus. Quantos creem? Quantos recebem? Seja cheio do Espírito Santo, recebam poder, não que vem de nós, porque nós não temos poder algum para oferecer, mas poder que vem dos céus, que vem do alto, poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, você possa estar conosco, você que nos assiste, principalmente aí no culto da noite, você que quiser retornar, fique à vontade. Se não puder, se não quiser, nos assista, esteja conosco cultuando lá da tua casa, 18 horas, o pastor está animado para o retorno, e que Deus possa te abençoar, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana cheia do Espírito Santo de Deus, de boas notícias, de milagre e de sobrenatural, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, bendizemos o teu nome e nos regozijamos pela tua palavra, Pai. Obrigado por falar aos nossos corações, obrigado por nos dar o privilégio de sermos casa de Deus, cheios da tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de retornar à vida de intimidade contigo. Enche-nos de ti, Pai, porque tudo que nós precisamos, tudo que nós temos, tudo que nós somos está em ti. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que o amor do Senhor nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações e poder do Espírito Santo de Deus seja com a nossa vida, com a nossa casa e com a nossa família, hoje e para todos sempre. E você que quer comigo, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida, fique debaixo da paz, vá debaixo da paz. Você que nos assistiu, obrigado, Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.